Olá, sejam bem-vindos a mais um Band Eleições, dessa nossa série de entrevista com os postulantes ao Palácio Guanabara. O Grupo Bandeirantes, renovando o seu compromisso com o eleitor, de antecipar esse debate de ideias, esse debate de propostas. E hoje quem está aqui com a gente é o Paulo Ganimi, candidato ao governo do estado pelo Partido Novo. Tudo jóia, Ganimi? Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Você que está em casa assistindo a gente. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e na Band, que acho que tem um papel fundamental nesse debate, nessa participação da sociedade nas eleições de 2022. Muito obrigado pelo convite. O Ganimi, para quem não conhece, é deputado federal, teve quase 53 mil votos, é formado em engenharia de produção pela Cefet e tem uma especialização também em gestão de empresas pela PUC-Rio, não é isso? Exatamente. Quero começar então falando sobre as suas propostas, Ganimi. No seu site, você se apresenta como um candidato que vai conseguir implementar mais saúde, mais educação, mais qualidade de vida, mais segurança, mais inovação e mais emprego. É tanta coisa que eu tive que pegar até uma cola aqui. Eu quero te perguntar assim, é possível prometer tudo isso num estado quebrado como o Rio de Janeiro? Olha, prometer, eu diria que não. Acho que candidato que promete muito, pouco faz. Mas falar que a gente vai trabalhar, sim, por esses temas, eu acho que hoje, pensando no Rio de Janeiro, eu diria focos são dois nesses temas. Primeiro, emprego e renda. O jovem está desempregado, a gente está num estado hoje que é a terceira maior taxa de desemprego do Brasil, é a primeira da região sudeste. Então a gente precisa resolver esse problema, até porque a falta de emprego e renda, ela impacta diretamente a vida das pessoas. Hoje, com a inflação alta, com a dificuldade de botar comida na mesa, é importante ter toda a família contribuindo, aqueles que estão já na idade produtiva, e também tem um impacto direto em quê? Na atração de empresas para o Rio de Janeiro. Está faltando mão de obra qualificada. O Rio perdeu muitas empresas por conta da segurança, por conta da falta de credibilidade, mas também por conta da falta de mão de obra qualificada. E o terceiro ponto está ligado também à segurança pública. A gente precisa colocar o jovem para trabalhar, o jovem tem que ter oportunidades de emprego. Isso faz com que ele também não esteja ali cercado pela criminalidade, pelo tráfico de drogas, pela milícia, e ele tenha uma ocupação. A gente vai trabalhar muito por isso, Fernando. Mas, candidato, na prática, uma vez eleito, o que o senhor pretende fazer logo no início do seu governo para conseguir gerar mais emprego para os fluminenses? Bom, Fernando, primeiro a gente tem que qualificar, principalmente o jovem, também aquele adulto que tinha uma profissão, seja por conta da pandemia, seja por conta da tecnologia, ou até mesmo pela fuga de empresas, ele perdeu o seu trabalho e precisa se requalificar. Então a gente vai investir muito na educação profissionalizante. Não é o ensino superior que demora 4, 5, 6 anos, não é o curso técnico que demora às vezes 3 anos, aquele curso profissionalizante que, dependendo do curso, de 1 a 6 meses, você coloca o jovem, a moça, o rapaz no mercado de trabalho. Isso é importantíssimo. Está faltando mão de obra qualificada. As empresas que continuam no Rio, aquelas que não saíram por conta da violência ou por conta da falta de mão de obra, elas falam, precisamos de pessoas para trabalharem, pessoas com alguma qualificação. Não é o engenheiro, entendeu? Não é o advogado, é o jovem bem formado, mas educação profissionalizante. Games, por exemplo, tecnologia, software. O Rio tem um potencial muito grande, a gente tem boas universidades, então tem gente gerando startup, gerando formação, e a gente precisa qualificar esse jovem para entrar rápido no mercado de trabalho. Isso é algo que você rapidamente, claro, tem que colocar em prática isso, agora com parceria público-privada, com a própria FATEC, que elas foram desmanteladas no estado do Rio de Janeiro, com parceria com o Instituto Federal. A gente tem uma relação muito boa com os institutos federais, precisa fazer essa integração do que existe hoje no público e no privado, no estadual e no federal, para que a gente qualifique o jovem para aquilo que tem necessidade na indústria, no comércio, no serviço, no agro, no turismo. Esse tema, ele impacta a vida do jovem, a vida da atividade econômica do Rio de Janeiro e também pensando muito no interior também, Fernando. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, o interior do Rio. O Rio hoje, o estado do Rio de Janeiro, tem 49% da atividade produtiva do PIB do Rio na capital. A gente precisa descentralizar isso. O estado vai crescer quando o interior for forte. A gente está vendo Minas Gerais, estado do governador do meu partido, Romeu Zema, assim como Santa Catarina, que estão crescendo mais do que a média do Brasil, com o crescimento do interior. E o Rio precisa disso, precisa que o interior cresça. Agora, também, é claro, por que tem empresas saindo do Rio, além da falta de mão de obra qualificada? Por conta da violência. Então a gente vai atuar de forma firme, com rigor, com coragem, na parte do combate à violência, do combate à criminalidade. Tanto o crime violento, do tráfico, da milícia,
como também do crime do colarinho branco, do crime dos corruptos, que estão cada vez mais interligados. A corrupção no Rio, a violência, a milícia, o tráfico estão cada vez mais conectados, jogo do bicho também. A gente precisa ir atrás disso, cercando também a atividade econômica que alimenta e é alimentada por essas atividades econômicas criminosas. Tem que lembrar, todas essas atividades criminosas são atividades econômicas. Elas movimentam dinheiro, movimentam mercadorias. Por que a gente não controla isso com uma Secretaria de Fazenda forte, uma Secretaria de Receita forte, com a Polícia Civil investigando, com inteligência, com tecnologia, relação boa com o Ministério Público, trabalhando a favor da população, relação boa com o governo federal e uma relação boa também com os outros estados. As drogas e as armas que chegam no Rio, elas vêm pelas nossas fronteiras, que aí é importante tanto a Polícia Federal quanto a Marinha, por exemplo, a Baía de Guanabara. Eu destinei recurso de emenda de bancada para a Marinha fazer um projeto importante de controle da Baía de Guanabara, justamente para impedir a entrada de drogas e armas no Rio de Janeiro. É um dos esforços, tem que ser muito maior. As divisas estaduais também, as polícias dos estados limítrofes com o Rio, elas precisam ajudar a gente, porque as drogas que chegam no Rio, elas não ficam no Rio só, elas alimentam os outros estados e inclusive vão para outros países, para a Europa, por exemplo. Hoje o Rio virou um centro de distribuição de drogas. A gente precisa também ajudar. Agora, não pode também o governador falar, não, a gente não tem como fazer. Nós temos sim como fazer, nós vamos atuar dentro do Rio com as polícias, mas também na boa articulação e retomando a credibilidade do Rio de Janeiro. O Rio está faltando credibilidade. Esse é um passo fundamental, a retomada da credibilidade do nosso Estado. Você falou do interior do Estado, né? O Rio de Janeiro hoje, principalmente no interior, tem as maiores reservas de petróleo do país, né? E o petróleo, no valor que está atualmente, gera um potencial de arrecadação muito grande com os royalties, né? Os últimos governos usaram os royalties, que é uma receita variável, para pagar a despesa corrente. Não houve um planejamento de longo prazo. O que o senhor pretende fazer se eleito, né? O senhor tem um plano, né, para administrar essa montanha de dinheiro que vem do petróleo? Fernando, não só para pagar as despesas correntes, mas para aumentar as despesas correntes. Isso foi um absurdo. O Rio quebrou justamente por conta disso. Os governantes populistas, querendo usar o nosso dinheiro para fazer política, pegaram e aumentaram as despesas. A gente tem que diminuir a despesa. Claro que é difícil, porque a gente tem despesas obrigatórias, com salário, com previdência. Hoje o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 50% da despesa de mão de obra do governo do Estado com aposentados. Como é que você resolve isso? Não resolve, tem que continuar pagando o aposentado. Então a gente tem que aumentar receita, sem aumentar tributo. Pelo contrário, tem uma lógica ruim, errada, né? uma lógica burra, vamos dizer com as palavras certas, de que você aumenta imposto, você aumenta a arrecadação. Ao contrário, você perde empresa. A gente falou da segurança, nós falamos sobre a mão de obra qualificada, mas também as empresas saíram do Rio, por quê? Porque é mais barato operar em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Santa Catarina. Então a gente tem que baixar imposto de forma responsável e conseguindo, inclusive, aumentar a arrecadação, porque mais empresas vão vir para o Rio. E PVA, Fernando, absurdo, a gente aumentou em PVA, a gente não, né, os governadores anteriores aumentaram em PVA. O que as pessoas fizeram? Foram emplacar carro em Minas e no Espírito Santo. Isso é um pensamento ilógico. Isso, quem sabe gestão, eu trabalhei com isso a minha vida toda, né, a minha experiência na iniciativa privada em gestão, eu trabalhava em grandes empresas, você falou do meu currículo acadêmico, de engenharia de produção, fiz economia, fiz o MBA na PUC Rio, mas eu trabalhei com gestão, com finanças, a gente sabe como fazer isso, e também sabe o que as empresas precisam para retomar a atividade econômica no Rio de Janeiro. E um último ponto nesse sentido ainda, você falou do petróleo. Eu aprovei agora, recentemente, um relatório, um parecer na comissão lá na Câmara, para a gente conseguir aproveitar o que são chamados campos maduros. Lá em Macaé, o pré-sal, ele teve um bom proveito, né? Apesar do uso ruim por governadores e prefeitos, mas alguns campos já não são mais tão produtivos. São os famosos campos maduros. A gente precisa continuar operando esses campos. Tem como? Não tem interesse para a Petrobras, para as grandes empresas, mas tem empresas menores que querem continuar aproveitando do pré-sal, desses campos maduros, por mais tempo. Isso gera emprego, isso gera atividade econômica para novas empresas, tem toda a parte de serviço,
de manutenção, tudo aquilo que é periférico à exploração de petróleo, que a gente pode continuar aproveitando, gerando royalties também para as cidades, gerando royalties para o estado do Rio de Janeiro. E um outro ponto também nisso, o gás natural. Eu fui autor do requerimento de urgência para aprovar a lei do gás. A lei do gás, ela não tem impacto de curto prazo. Então, você que está em casa, não é uma lei que vai fazer com que o gás amanhã fique mais barato. Não, essa lei, ela faz com que a gente tenha mais investimento na exploração de gás, que está junto com o pré-sal, e faz com que a gente consiga aproveitar esse gás. Esse gás entrando no Rio de Janeiro, a gente tem gás mais barato, gás canalizado que chega em casa, o gás do carro, né, o gás natural veicular, assim como também para a indústria. Então a gente tem uma oportunidade agora de fazer com que esse gás ele ajude na reindustrialização do Rio de Janeiro. Indústria química precisa de gás natural, a gente tem o gás como fonte de energia, tem termoelétricas que agora estão sendo construídas graças a esse projeto que a gente aprovou lá na Câmara, e também tem uma coisa importante, indústria de fertilizante. A gente está vendo aí a guerra na Ucrânia, que desabasteceu o mercado de fertilizante, e o Brasil é um grande produtor do agro, que precisa de fertilizante, e a gente quase não produz. A gente tem uma oportunidade de ter fertilizante sendo produzido aqui no Rio de Janeiro, graças a esse gás natural. Imagina tudo isso funcionando com menos burocracia que o Estado impõe hoje, que a gente vai diminuir, com uma reforma tributária estadual do ICMS, redução do IPVA, a gente atrai empresa para cá, a gente gera emprego com mão de obra qualificada, o Rio tem tudo para crescer. Falta boa gestão e falta retomar a credibilidade do Rio de Janeiro que a gente vai fazer. Para esgotar esse bloco de economia, candidato, o senhor falou de corte de despesas. Um eventual mandato seu, funcionário público, tem aumento, sim ou não? Com certeza. Funcionário público tem que ser valorizado, respeitado, como vem sendo feito lá em Minas Gerais com o governador Romeu Zema, e valorizado. A gente tem que cortar aqueles cargos comissionados que são cargos para cabide político, a gente vai cortar, muito. Não dá, claro, tem que ter cargo comissionado para complementar o servidor público com funções que às vezes não tem mais no serviço público. Agora a gente tem que valorizar o servidor público. O servidor público tem que ser pago em dia, coisa que a gente ficou meses sem na verdade, quase anos sem pagar em dia o servidor público. A gente vai fazer com que o servidor público receba em dia, tenha garantia do seu salário, tenha aumento de correção da inflação todo ano, e tendo aumento de arrecadação real, de receita corrente, né, que você falou muito bem, vai ter aumento também. Agora, com responsabilidade. Não dá para dar aumento populista às vésperas da eleição, tem que ser aumento todo ano de correção inflacionária para garantir o poder de compra do servidor, como a gente quer garantir também do funcionário da iniciativa privada. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de segurança pública, o senhor já até tangenciou de certa forma, porque eu acredito que junto com a economia seja atualmente a principal preocupação do Fluminense, né, do eleitor do Rio de Janeiro. Recentemente, uma pesquisa que a gente divulgou aqui na Band mostrou que 52% dos moradores do Rio são contra aquela determinação do Supremo Tribunal Federal que limitou as operações policiais em comunidades a casos considerados excepcionais, sem esclarecer exatamente que casos seriam esses. 36% dos eleitores dizem que são favoráveis. Qual é a sua opinião sobre isso e como ficariam as operações policiais uma vez o senhor eleito? A maioria da população está certa. A proibição ela é errada. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que o governador deveria ter ido atrás. Por que ele está falando tanto sobre isso? Mas o que ele fez para ir no STF, para ir contra essa decisão do STF? Eu, como governador, vou lá. Se não for revertido até o final do ano, quando eu assumir como governador, a gente vai contestar essa decisão no STF, porque essa decisão vai contra a população do Rio de Janeiro. Agora, Fernando, não dá para achar que as operações são a única solução para o Rio. Né? Não dá para achar que ficar fazendo operação, ainda mais operação que não é organizada, que não é bem feita, que não tem inteligência, que não tem articulação com as forças de segurança. Uma coisa importante, eu entrei com uma PEC agora para garantir algo que, inclusive, foi uma decisão do Supremo, para a PRF não poder operar fora das vias, das rodovias federais. Eu estou com uma PEC lá para garantir a operação da PRF, inclusive aqui felicitar a PRF, que é aniversário dela no dia 24 agora de julho, né? Então, parabéns aí à PRF pelo aniversário dela. E uma coisa importante, a PRF ela tem uma atuação nas rodovias federais, mas ela apoia tanto com inteligência, como também quando o veículo que está ali transportando drogas, transportando armas, se ele sai de uma rodovia federal, a PRF não vai poder, vai ter que, não, agora eu tenho que ficar aqui parado. Isso é absurdo. Então, assim, a gente não pode fazer com que o Supremo ou o STJ vão contra a população do Rio. Então, a gente vai atrás, como governador disso. Eu tenho uma PEC de 2019, não é de agora, ou seja,
É uma PEC que entende, PEC, para quem não conhece, é uma proposta de emenda à Constituição, para garantir que a nomeação dos ministros do STF tenha um caráter técnico, coisa que não é hoje, que tenha mais critério para poder ser indicado a ministro e que tenha mandato. O ministro não fique lá para a vida toda, como os ministros que estão lá hoje, que ficam lá 40 anos decidindo atrocidades e decidindo de forma monocrática. O ministro do STF hoje tem poder de decidir sozinho, coisa que nós lá como deputados temos que aprovar com 513 deputados, ou pelo menos com a maioria desses deputados. Então, essa decisão do STF foi errada, Fernando, mas ela não pode servir de desculpa para o governo não fazer nada. Agora, não basta ter operação na polícia. A operação é a última linha, é sinal de que o problema já aconteceu. Você tem que antecipar o problema. O que você tem que fazer? Você tem que garantir que as drogas e as armas não vão entrar. É difícil? É. Não dá para resolver tudo de uma vez? Não dá. Mas com parceria com a Polícia Federal, parceria com as Forças Armadas, eu já mencionei a Marinha, por exemplo, na Baía de Guanabara, né? A Polícia Civil tem que ter inteligência, tem que ter tecnologia, tem que apurar, tem que ir atrás para fazer com que a gente não precise da operação. A questão toda é essa. Não precisar da operação é o ideal, mas no momento que precisa, tem que ter direito de fazer sim. Agora, com inteligência, para que pessoas não morram nessas operações, principalmente os policiais também, né? A gente tem que pensar que a gente tem que salvar a vida também dos policiais que estão na linha de frente, que estão atuando, combatendo o criminoso, o bandido que está lá, colocando em risco também a vida dos policiais e também do morador inocente da favela, da comunidade que não é o criminoso, né? Então, acho que é importantíssimo isso. Agora, segurança pública, tem que melhorar a polícia, tem que qualificar o policial, tem que ter formação na entrada do policial, com tempo, com formação correta dele e ao longo da carreira dele, né? Não basta também uma formação só na entrada, ele tem que ser constantemente ter reciclagem. A escala de trabalho dele tem que ser revista. A escala hoje, muitos deles, né, não são todos, a gente sabe, mas muitos trabalham 24 horas, não dá para ser eficiente. Em algumas funções, que é aquela função de plantão, faz até sentido, mas aquele que está na rua, trabalhando 24 horas, ele não é produtivo, não é bom para ele, não é bom para a família dele, não é bom para a sociedade. Assim como também a gente tem, já falei, investir em inteligência, investir em tecnologia, investir num 190 correto, adequado, que funcione bem. A gente tem que ter policiamento na rua. Até nessa questão da escala, garantir mais policiamento na rua e garantir o policiamento adequado, em forma, correto. Botar nas rodovias também motos, mas não é aquela... A gente não pode ficar vendo só... A gente vê muitas vezes aquela viatura parada na entrada, em algum ponto da rodovia. Não, tem que ter moto circulando com dois... Na verdade, são duas motos juntas, cada uma com duas pessoas, o cara realmente patrulhando para garantir que vai atuar caso tenha algum crime, né, alguma atuação importante ali. Agora, educação lá para as criancinhas, acho que a gente vai falar sobre isso também depois, a educação profissionalizante que a gente já falou, e outra coisa importante, moradia. A gente precisa resolver o problema de moradia no Rio de Janeiro. O problema de moradia impacta lá as enchentes e também as chuvas lá de Petrópolis que a gente viu, mas impacta também na segurança pública. A gente vai fazer o maior programa de regularização fundiária, como vem sendo feito pelo governador Romeu Zema em Minas, do Novo, como vem sendo feito pelo Adriano Silva, prefeito de Joinville, regularização fundiária, para onde tem que regularizar, aluguel social, casa popular para quem precisa de casa, a gente tem que dar dignidade para a família. O indivíduo que está num lugar onde ele não tem mais moradia regular, ele não tem acesso a crédito mais barato, ele às vezes não tem acesso a um emprego adequado e ele fica mais na mão da milícia e do tráfico de drogas. A gente precisa dessa dignidade para ele também e urbanizar onde tem que urbanizar e fazer com que as pessoas tenham acesso a uma moradia mais digna, onde a moradia não é digna e a pessoa tem que sair dali, mas a gente tem que dar a opção para essa pessoa. E por último, eu acho que eu já mencionei isso, ir atrás do dinheiro. Não dá, acho que quem está em casa sabe muito bem, Fernando, que o dinheiro que é movimentado pela milícia e pelo tráfico de drogas não fica naquela comunidade, naquele bairro, naquela favela. Isso aí movimenta muito dinheiro. Tem hoje miliciano, tem hoje gente envolvida com esses crimes, com lanche em Angra, com casa em Angra, na Barra da Tijuca, na Zona Sul, em Brasília, em todos esses lugares. Como é que esse dinheiro chega lá? Lavagem de dinheiro. A gente vai atrás também. Não é fácil, mas com vontade, com vigor, com coragem e fazendo com que a gente tenha uma Secretaria de Fazenda
blindada, que saiba que possa atuar, que não tem interferência política para proteger bandido, que tenha coragem de atuar, a gente vai conseguir. Isso é fundamental, senão a gente vai ficar enxugando gelo. A operação é o fim de linha, a operação policial é o remédio para febre. Mas como é que você resolve o problema? Você tem que resolver a doença. E a gente resolve a doença com moradia, educação, o Estado entrando nas comunidades com saúde, segurança e educação. E social também. E aí o jovem precisa sair da rua, tem que estar no esporte, tem que estar na cultura. A gente vai valorizar muito isso. Educação em tempo integral. A gente pega os exemplos do CIEP, que muita gente valoriza o CIEP lá de trás. Agora, o CIEP hoje virou o quê? Virou exemplo de uma construção. Mas o que, de fato, a gente tem que dar é educação. Educação em tempo integral, e não é educação em tempo integral no sentido de aula em tempo integral, é educação de verdade. Senão, você vai ter a aula como uma punição para o jovem. Não é isso. Você não tem que pensar no jovem ali trancado dentro da escola. Você tem que pensar no jovem estudando, aprendendo um ofício quando estiver na idade certa, fazendo um esporte, aprendendo uma música, um instrumento musical, que ele vai querer ficar na escola, ele vai estar longe da influência do crime organizado ou do criminoso em geral, e ao mesmo tempo vai estar pensando no futuro dele. Perfeito, candidato. O papo tá bom, o tempo tá andando rápido. Então vamos fazer uma rápida pausa, né? O Band de Eleições faz um intervalo rapidinho e na volta a gente continua discutindo aqui as propostas do Paulo Ganimi, candidato pelo Novo ao governo do estado do Rio de Janeiro. Band de Eleições está de volta, hoje entrevistando o Paulo Ganimi, candidato ao governo do estado do Rio pelo Partido Novo. E agora eu quero ir direto falar sobre transporte, Ganimi. Porque o sujeito que depende da Supervia atualmente, né, ele está desesperado, né? O serviço está muito ruim. Na nossa última entrevista, o senhor disse que nem tudo é culpa da concessionária, que é uma concessionária, inclusive, que atua no sistema de transportes do Japão, que é um dos melhores do mundo. O senhor não teme que tirar, né, ou relativizar a culpa da concessionária desagrade essa parcela do eleitorado? Na verdade, a gente tem que falar a verdade para o eleitorado e mostrar para eles que a culpa não é que a concessionária não tenha responsabilidade, mas é uma corresponsabilidade da concessionária com o governo do estado. Senão é muito fácil para o governador falar a culpa é toda da concessionária. E falta investimento. A gente sabe muito bem que transporte público ele tem uma coparticipação do governo. Tem que ter, inclusive, aporte financeiro quando há diferença de receita. Então, como eu falei, tem que botar a responsabilidade no colo de quem é responsável. A concessionária tem a sua responsabilidade? Tem. Agora, o governo também tem. E é isso que vai fazer a diferença. Que senão, o que vai acontecer? Se você falar que é a culpa da concessionária, não vai mudar o governo, nada vai acontecer. A gente vai mudar, porque a gente vai ter uma relação de parceria com a concessionária. A concessão é de um serviço público. Então, o poder concedente, que é o governo do estado, ele é corresponsável sim. Até porque um dos problemas hoje da Supervia, qual é? Falta de segurança. Quem garante a segurança? Não é a concessionária. Quem garante a segurança é o governo do estado. Cadê a segurança? Cadê a segurança? A segurança que tem roubo de cabo e impacta a operação da Supervia. A segurança, inclusive, para os trens andarem na velocidade correta. Eu andei, Fernando, recentemente, justamente para entender a realidade de quem pega o trem todos os dias, eu fui para Queimados, peguei o trem em Queimados até a Central do Brasil. Foi ali 7 horas da manhã, junto com a população, em pé ali dentro do trem. Isso é importante para entender a realidade de quem vive isso. Quem mora na Baixada, 40% da população da Baixada vem todo dia para a capital do Rio para trabalhar ou para acessar serviço público. Isso aí é um outro problema que a gente tem que resolver. A gente tem que ter trabalho também na Baixada, tem que ter trabalho, já falei, no interior do Rio, para as pessoas terem trabalho perto de casa também. Dá opção para ela. Agora, falando do transporte, eu andei ali. Você tem problema de mobilidade? Eu estava conversando com uma senhora que estava no trem comigo, que a sobrinha dela é cadeirante, não consegue fazer o curso dela de manicure, aí volta o tema da formação profissionalizante, porque a Supervia não é acessível. Tem que ter acessibilidade, tem que ter elevador, tem que ter apoio para quem não tem mobilidade ou tem mobilidade reduzida, seja um cadeirante, um idoso que tem dificuldade no joelho, tem problemas de locomoção e tudo mais. Agora, como é que você vai querer que uma pessoa que passa 2 horas em pé dentro do trem, chega no trabalho, fica 8 horas trabalhando em pé ou mais, muitas vezes, acaba o dia dela, o que ela faz? Pega o trem de novo, mais 2 horas e ainda tem o risco de ser assaltado. Uma outra senhora que eu conversei, ela tinha acabado de voltar da delegacia. Ela indo da casa dela até a estação de trem,
ela foi roubada. Estava com a mochila dela, onde tem as mercadorias que ela vende, a maquininha de cartão de crédito, ela foi roubada. Isso é uma vergonha, Fernando. Isso é uma vergonha. Isso é culpa da concessionária? Não é. Isso é culpa do Estado, que não garante segurança. A gente tem que saber falar a verdade para a população. É muito fácil para o governador falar, a culpa é da Supervia. E eu falei na última entrevista, e você repetiu aqui, como é que o melhor operador de trem de Tóquio e de metrô funciona mal aqui? Por que lá funciona bem e aqui não? A culpa é só da concessionária? Eles têm responsabilidade sim, e vão cobrar. E como é que você cobra a responsabilidade da concessionária se a agência reguladora, que deveria estar supervisionando, se os órgãos públicos que deveriam estar supervisionando, não tem gente competente? Eu dou exemplo da Agência Reguladora de Gás e Esgoto do Rio de Janeiro, né, de gás e saneamento, a Genersa. Quem foi indicado pelo governador foi preso. Foi preso. Um delegado de polícia foi preso recentemente, junto com uma operação atrás do jogo do bicho. Primeiro, ele era um cara que não tinha competência para estar lá. O que tem a ver um delegado de polícia com saneamento ou gás e esgoto? Ou gás? Nada. Segundo, envolvido com o jogo do bicho. Como é que você vai controlar uma concessionária, nesse caso de gás, nesse caso de saneamento, se você não tem pessoas corretas nos órgãos de controle, nos órgãos de fiscalização? Então, não dá para colocar a culpa toda no órgão, na concessionária. Tem que ter parceria. Aí a gente vai lá, faz uma nova concessão e trabalha de forma inimiga com a concessionária. Nunca vai dar certo. A gente tem que trabalhar de forma coesa. E eu andei na Supervia e você vê o olhar das pessoas, você vê como é que as pessoas vivem o dia a dia delas, como é que você quer depois que essa pessoa trabalhe de forma plena, né, com um serviço adequado. Isso impacta a nossa economia, impacta a vida dessas pessoas, é um sacrifício muito grande. Então, não é falar para as pessoas que a culpa é delas, ao contrário, elas são vítimas. Vítimas, sim, de um governo que não atua, que não tem credibilidade, que não trabalha de forma correta com a concessionária. Candidato, o teu partido Novo é reconhecido como um dos partidos ideológicos, né? Ele age de acordo com as convicções. Recentemente, inclusive, se eu não me engano, foi o único a votar contra a chamada PEC dos auxílios, né? Lá em Brasília. Isso, de certa forma, agrada uma parcela do eleitorado, aqueles eleitores que se identificam com as ideias do Novo, mas, por outro lado, tem muita gente que entende que o Novo, no Poder Executivo, acabaria tendo dificuldade para governar, exatamente por ter dificuldade de compor com outras forças políticas. Como é que o senhor, se eleito, pretende formar uma maioria na Assembleia Legislativa sem lotear o Estado? Fernando, na verdade, você ser claro com relação às suas ideias é dar segurança para o seu eleitor, para a população do Estado e também para os outros partidos. Essa é uma coisa muito boa. O governo lá em Brasília, assim como também os outros deputados, sabem como a gente vai atuar. Essa é a diferença nossa para os outros partidos, porque a gente é coerente. A nossa linha de atuação é a mesma. A gente não muda de acordo com a maré por conta de populismo, por conta de voto. As pessoas podem confiar na gente. Isso é muito claro. Hoje o governador Romeu Zema em Minas, ele é do Novo, nosso partido, e governa muito bem, consegue entregar resultados, a população reconhece isso, tanto que nas pesquisas de opinião, assim como nas pesquisas para a eleição 2022, ele está muito bem, ele gera indicadores, atração de investimento, né, que a gente está precisando de emprego aqui no Rio, ele está gerando emprego em Minas. Enquanto todos os estados do Brasil estavam perdendo emprego por conta da pandemia, ele estava gerando emprego em Minas Gerais. A educação lá, o índice de educação básica, o IDEB, que hoje o Rio de Janeiro é o 20º, Fernando, é uma vergonha. Minas está com o recorde histórico, maior IDEB da história de Minas com o governo Romeu Zema. Então, assim, o Novo sabe governar porque a gente sabe o que tem que entregar para a população. Quando você trabalha de forma técnica, bota um secretariado técnico, bota gente boa e faz as coisas corretas, as pessoas entendem. Os outros partidos vão entender, até porque como é que você vai brigar contra o que está certo? É muito mais difícil. Como é que você vai brigar contra aquilo que a população quer? Então, é uma relação boa com os outros partidos, porque a gente não está ali para fazer politicagem, mas sim para fazer política de qualidade, política pública boa. Isso que o Novo entrega. E eu, na minha atuação, Fernando, eu já aprovei vários projetos de lei, ou seja, precisei articular com outros partidos. Eu tenho um processo de destinação de emendas parlamentares, né, o recurso que todo deputado tem, que eu faço um edital e destino isso para vários municípios do Rio, independente de partido político. Ou seja, os prefeitos do Rio de Janeiro
sabem que podem contar comigo, independente de visão ideológica. Esse é o jeito nosso de trabalhar, o jeito novo de trabalhar, com articulação técnica, pensando na população e não pensando em politicagem. Você não vai me ver, por exemplo, criando um órgão para empregar 16 mil pessoas para fazer campanha política, que é como o governador está fazendo hoje. Isso você não vai ver. Se é esse tipo de articulação que as pessoas querem, não conte comigo. Agora, articulação boa, falando com as pessoas a verdade, mostrando, ó, isso é culpa do governo, isso é culpa da concessionária, isso é culpa de quem? Mostrando a verdade para as pessoas. Não é entregando a responsabilidade que é nossa para as outras pessoas com verdade. Hoje, as pessoas que acompanham o nosso trabalho sabem como a gente vai votar, sabem como a gente vai atuar. Podem discordar em alguns momentos, mas sabem que a gente faz isso com clareza, com valores e princípios, e não de acordo com a maré, não de acordo com o interesse populista ou da politicagem. Para a gente fechar, o nosso tempo já está quase acabando, mas acho uma pergunta muito importante. Petrópolis, como evitar que uma tragédia como a que aconteceu esse ano e que ocorre com frequência se repita novamente? É possível em 4 anos? Fernando, é possível sim, talvez não dê para resolver todos os problemas em 4 anos. Cerca de 25 mil famílias só em Petrópolis, sem falar do resto da região serrana, moram em zonas que precisam de sirene para avisar em caso de chuva, ou seja, zonas que não deveriam ter habitação. Dá para prometer remover 25 mil famílias em 4 anos? Não. Mas dá para você atuar para que a gente não tenha um desastre como esse? Sim. Vale para a questão das famílias que moram em zonas inadequadas, né, que você tem que dar moradia adequada, né, casa popular, moradia adequada, reforçar, em alguns casos, né, as barreiras para que elas não caiam. Vale para a parte de saneamento básico, porque parte do problema, quando você tem os rios enchendo, é assoreamento do rio, ou seja, falta de saneamento ou saneamento inadequado, com canos no rio, que faz com que ali tenha aglomeração de terra, de lixo, e faz com que os rios transbordem. Tem muita coisa que dá para resolver, sim, em 4 anos. Agora, o que não dá para resolver em 4 anos, dá para ir para o caminho da solução. É esse o nosso problema. Não dá para ficar parado. Hoje, o Rio deixou de lado a população, os serviços públicos não estão sendo feitos como deveriam ser feitos, e as coisas acontecem, e parece que depois aconteceu por fenômeno da natureza. A chuva vai acontecer, Fernando, isso a gente sabe. A chuva vai cair. O fenômeno da natureza vai acontecer. Agora, o efeito dela a gente pode evitar sim, e a gente vai trabalhar para isso. Tem dinheiro, não tem? O governador não está falando que tem 9 bilhões em caixa por conta da venda da cidade? Por que não está usando isso para dar moradia para as pessoas que precisam de moradia? Tem tanta gente lá que agora ficou desabrigada e que está sem aluguel popular, que está sem moradia adequada. Por que não resolve esse problema? Ao invés de ficar fazendo obra ou destino populista ou usando o dinheiro para empregar cabo eleitoral, como está sendo feito hoje no Rio de Janeiro. Candidato, para a gente terminar com aquele nosso bate-bola rapidinho aqui, queria perguntar para o senhor, né, assim, um lugar no estado. Vou falar do Maracanã, que é um lugar que concentra a população. Eu sou vascaíno, mas é um lugar para todos os torcedores, que move paixão e representa muito o Rio de Janeiro. Um filme. Um filme? Acho que é um filme do momento, não vou falar um filme histórico, mas um filme do momento. Vou falar do Top Gun Maverick, que é muito bacana, emotivo até, né? Parece um filme de ação, e é um filme de ação, mas ao mesmo tempo envolve muitos valores e princípios bacanas de amizade, né? De valores que eu defendo muito. Um prato. Um prato? Eu gosto de bife de fígado acebolado. Bife de fígado? Eu gosto bastante, com arroz, feijão, batata frita. Eu gosto muito de mate. Eu sei que não é um prato, mas já que a gente está falando de algo, eu faço mate em casa com a erva, fervo, adoro. E também da praia, claro, né? Já que você falou a praia. Praia? Olha, eu ia muito quando eu era criança para Paquetá, a praia dos Coqueiros lá em Paquetá. Ia muito na Praia da Barra. Hoje não tenho ido à praia porque não dá tempo, mas quando eu vou mais ali na Praia do Leme. Tá certo. Gente, esse foi o Paulo Ganimi. Quero agradecer a sua presença aqui, Ganimi. Fernando, prazer, muito obrigado. Prazer estar aqui na Band e estar com vocês aqui em casa. Band Eleições vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Um abraço e até a próxima.